separou Jesus de Deus. Aí ele senta a dor e grita: Eli, Eli, lama sabachthani. Por que me desamparaste, meu Deus? Foi por causa da Injadec. Foi por causa da Assembleia de Deus de Campinas. Foi por causa de mim. Diga para quem está ao seu lado: foi por causa de você. Porque ela assumiu o teu e o meu processo. Agora, com pecado nosso, aí a morte diz: agora eu pego ele. 33 anos não consegui. Aí o pecado vem, o nosso, e ele. Aí a morte diz: agora eu pego. 3 horas da tarde, a Bíblia diz que ele expirou, morreu. Eu estava estudando o contexto do poder da morte, no contexto científico da autólise. E eu achei interessante, eu já falei até isso, só recapitulando, que a ciência diz que o poder da morte é tão tremendo que ela vem em fases e etapas, por conta do pecado. Então, nós estamos sarados, a maioria está aqui, está sarado. Essa ciência diz: se nós, ou qualquer um de nós morremos aqui agora, primeira coisa que a morte faz, o pecado veio e a morte nos matou, parou o sangue, a corrente sanguínea. Depois que ela para a corrente sanguínea, ela vem com a outra etapa, esfriar o corpo. Depois que ela esfria o corpo, ela vai empalidecer a pele. Você olha e diz: está sem vida. Ela tem de 0 a 12 horas para fazer esse processo. Quando ela termina, vem a putrefação. Já que está decomposto, a putrefação vem no organismo de dentro para fora e vai trabalhar para apodrecer. Ela tem de 13 a 24 horas. Com 24 horas, o homem já está podre. Vai ter que entupir o ouvido, a boca, o nariz, porque vai cheirar mal. Aí, quando a putrefação termina, vem a colonização, que já está podre, está fedendo, vai sepultar, os insetos vêm e entram e vai esmagá-lo, comer, e ele volta ao pó. Essa foi a consequência do pecado. E até aqui ninguém conseguiu. Aí a morte vem e mata Jesus, 3 horas. 4 horas da tarde, já era para ele estar pálido ou empalidecendo. 3 horas depois, ele já está no túmulo. Isso é coisa da minha cabeça, dentro da Bíblia. Aí a morte vai no túmulo e vai se gloriar. Só quando ela olha dentro, o corpo não está frio, está aquecido. A pele está rosada. Porque a Bíblia diz que o processo terminou na cruz. Isso quer dizer, os nossos pecados ficaram na cruz. Ele já entra sem pecado, que não era dele. Aí a morte tem paciência e diz: mas ela tem 12 horas, eu vou esperar. 3 horas da manhã do segundo dia, ela entra e está aquecida do mesmo jeito. Aí ela se desespera e grita pela decomposição, que até ali era congêneros, eram aliados um do outro. Decomposição, nunca vi isso desde a queda até aqui. O corpo dele já está com 12 horas, ainda está rosado, está aquecido, não está ficando pálido. O que é que houve? A decomposição diz: eu não pude entrar. Porque o que é que ela faz? Desde Adão, quando morria, ela rastreia do pé à cabeça. Encontrou pecado, encontrou engano, ela entra. Veja que se você ler a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 22, é a resposta dela. A morte pergunta: o que é que está acontecendo? Ela diz: eu rastreei, mas não encontrei nele pecado, nem na sua boca achei engano. Ele não pecou, ele não enganou, ele é puro, ele é santo, eu não posso entrar. E se ela não entra, a putrefação nem a colonização entra. 3 horas da manhã, 4, possivelmente do terceiro dia, ela entra. E o corpo estava do mesmo jeito. Os ferimentos não estavam inflamando. Você está vendo a diferença? Você pode, porque ele é a primícia dos que dormem. Porque se você analisar o Antigo Testamento antes de Jesus, alguém foi ressuscitado. Aquele homem que Eliseu foi jogado na cova, ressuscitou, mas só estavam os ossos, a morte venceu. Lázaro foi ressuscitado, mas já estava podre, a morte venceu, foi encontrado o pecado.
Então agora não tinha pecado. Então sem pecado, os buracos não podiam inflamar, os ferimentos. Você está entendendo por que ele ressuscitou com a mão do mesmo jeito? Aí quando dá o terceiro dia de madrugada, a morte desespera e diz: pecado, está do mesmo jeito. A decomposição, a putrefação, a colonização, diz que a culpa é sua porque você não entrou. O que aqui aconteceu? O pecado responde em Hebreus 4,15. Ele diz: eu fiz o que pude, em tudo eu tentei, mas em nada. Ele pecou, ele é santo, ele é santo, ele é santo, ele é santo. Aí ele agora, o pecado se rende, a morte se rende. Aí ele desce a mais baixa profundeza da terra, para onde a morte levava todos até aqui. Pega o poder da morte, do inferno, e vai no lugar do cativeiro, o cativeiro cheio de Adão até aqui. Ele prega a esperança, o revestimento, e aqueles que acreditaram nele, ele tira cativo, os cativos do cativeiro, e diz: se prepare, que nós vamos subir, porque a partir de agora, quem estiver em mim, não desce mais, vai subir, é para cima. Aí papai dos anjos, tira a pedra, que eu vou cortar a corda da morte. Disse: aí vai chegando Maria Madalena com um vaso. Quando entra, tem mais ninguém. Ela ia colocar bálsamo nas feridas, mas nem isso ela encontrou. Só os lençóis. O desespero bate. Os anjos dizem: por que choram? Porque roubaram o corpo do meu Senhor. Não roubaram, não. Ele voltou a viver. Ele está vivo. Ele venceu. Ele venceu. Ei, chacoalha quem está ao teu lado aí. Diga: levante a cabeça. Seja impactado. Porque ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele venceu. Chega para os discípulos e diz: ficai na cidade, até que do alto vocês vão ser vestidos de novo. Vai ter repetição, vai voltar ao princípio original. Vocês vão ser revestidos do poder de Deus de novo. Ficai na cidade. Volta ao Pai. E quando volta, João conta no Apocalipse 5. O julgamento vai recomeçar. Companheiro, o juiz dá ordem de recomeço. E a acusação não vem, porque já não tem o que argumentar. E dentro do direito, se o crime, se o processo é cívico, ou seja, crimes leves, o processo é arquivado. Mas quando o processo é criminal, o julgamento é remarcado. Por isso que tem Apocalipse 20, o final ficou para o Apocalipse 20. Aí o juiz, sem a acusação comparecer, João disse que chorava muito, porque ninguém assumiu o processo. Aí ele disse que quando um anjo olha, não viu, na minha linguagem, não viu a acusação, e ninguém comparecia. Aí ele disse que um anjo viu o advogado entrando. Aí ele corre para João e diz: João, para de chorar, João. Precisa chorar, mas não. Aí João diz que já viu entre os 4 seres viventes e os 24 anciões. Aí o anjo diz: eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu. Ele é digno de tomar o livro, de quebrar o selo e de o ler. João, ele é digno. Foi morto, mas está vivo. E com sangue ele comprou. Ele trouxe de volta a Deus homem, tribo, raça e nação, e os fez adorador. Traduzindo, vai ter louvor, vai ter culto, vai ter adoração de novo na terra, João. Condecorado, os 4 seres viventes caem aos seus pés adorando, os 24 anciãos. Aí papai diz:
todos os anjos o adorem, o adorem. Imagina o céu o adorando. E enquanto adorava, Deus disse: te dou o nome, senta à minha direita, e eu te dou o nome que é sobre todos os nomes, e ao teu nome todos os joelhos vão se dobrar, e toda língua vai confessar que tu és o Senhor, o Senhor, o Senhor. Senta à direita do Pai. João 14,16, lembra o que eu disse? Aí ele olha para o Pai e diz: Pai, eu prometi a minha igreja. Pode olhar, desde a queda até aqui, o Espírito Santo vinha, mas não ficava. Não ficava. Há nomes específicos de quem era impactado. Por momentos, depois ficava sem. Ele disse: Pai, eu prometi à minha igreja que ia te rogar. Rogar é pedir não só uma vez. Derrama o teu Espírito, impacta eles, Pai, com o teu Espírito, para ficar com eles para sempre, tempo total. E o cara que estava acontecendo em Jerusalém, com 50 dias, o 50º dia, o Pentecoste. Aí papai diz: é agora, vou soprar de novo. O Espírito Santo vem. Yes, yes. E estavam cerca de 120 reunidos em um mesmo lugar, quando de repente entrou um barulho de um vento impetuoso, veemente, e encheu toda a casa, impactou toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, e falava novas línguas, conforme o Espírito concedia que falasse. Deixa eu ver quem foi impactado por este vento, deixa eu ver quem foi impactado por essa ação. Então solta a tua língua, adora! Aí, para chatear, Paulo diz aos Romanos capítulo 8: portanto agora, nenhuma, diga para quem está ao seu lado comigo, diga: portanto agora, nenhuma condenação a mais para quem está em Cristo Jesus, porque não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê? Porque a lei de vida no Espírito de Cristo Jesus me livrou, me absolveu da lei, do pecado e da morte. Estou livre, vou adorar. Estou livre, vou ser cheio. Estou livre, vou adorar. Há uma unção sobrenatural invadindo este congresso. Seja impactado agora, mais ainda, penesta falar. Agora, a ação foi feita. Sente o efeito, sente o efeito, sente o efeito. Sejam fervorosos, servindo a Deus em espírito de fervor. Aí Paulo mostra que o ser humano agora podia ser impactado e cheio dessa presença.
Aí ele diz aos Coríntios: não sabem vós, capítulo 6, 19 e 20, que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo de Deus, isso é gentios, e que ele habita em vós, e que vocês não são de vós mesmos. Por isso glorificai a Deus em espírito e no vosso corpo, que pertence a Deus e não é de vocês. Quantos cultos tinha no dia de Adão? Diga para quem está ao seu lado: uma vez por dia. Diga a ele: sabe quantos cultos tinha no período de Israel? Uma vez por ano. Pergunta a ele, diz agora. Diga: 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. Porque lá era no Éden, depois era no templo, agora eu posso adorar no carro, na igreja, em casa, no trabalho. É 24 horas impactado por esse Espírito.